Você já se viciou em alguma coisa? Você já teve algum vício na vida? No vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre o meu passado e sobre os vícios que eu tive durante vários e vários anos da minha vida. Eu fui um alcoólatra e um cheirador de farinha por bastante tempo, muito tempo. O álcool eu usei de forma irresponsável, extremamente abusiva por mais ou menos 10 anos. A farinha eu usei por uns 7, talvez uns 7 anos. E durante esse tempo de vício, eu perdi completamente o sentido da vida. Eu já não conseguia mais viver sem aquelas substâncias no meu corpo e eu já não sabia mais o que esperar da vida. Na verdade, eu já não tinha mais nenhum sentido mesmo, essa é a palavra. Eu simplesmente vivia um dia de cada vez, mas da pior forma possível. Não daquela forma legal de você aproveitar e viver o momento, mas sim daquela forma completamente autodestrutiva que você já nem sabe mais o que você está fazendo. Você só está ali existindo e sendo escravo daquela substância. E muitas vezes você tenta parar, você acorda sabendo que a tua vida tá um caos, que você se enfiou em um buraco, mas você não faz a menor ideia de como sair de lá. E você acaba se acostumando com aquela situação tenebrosa e tudo acaba perdendo a conexão. Você já não sabe mais direito quem você já não sabe mais o que você quer da vida, você já não sabe mais em quem confiar, até porque você já não consegue mais nem confiar em você mesmo. E você acha que talvez nunca mais vai conseguir sair daquele lugar. E essa sensação de completo desamparo, de absoluta falta de perspectiva, é talvez uma das situações e uma das sensações mais angustiantes da vida. Quando a gente olha para o lado e vê que está em uma situação, está em uma condição que já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais o que esperar e parece que nunca mais vai chegar ao fim aquele pesadelo. E hoje eu estou perto de completar 3 anos de sobriedade. E eu quero conversar um pouco sobre essa saída do buraco e sobre como a gente precisa de uma nova perspectiva e a gente precisa encontrar o sentido de volta e a gente precisa ter uma nova rotina. E tudo começou mais ou menos 3 anos atrás, quando eu cheguei no fundo do poço e eu já não tinha mais o que esperar. Eu já tinha passado por todos os piores lugares que alguém podia passar e me vi completamente vazio, completamente solitário e completamente desnorteado. E naquele dia eu prometi para mim mesmo na época que era a última vez, que era o último dia que eu ia ficar daquele jeito e que a partir daquele momento eu precisava viver uma vida nova. E eu comecei naquele mesmo dia, mas não é fácil. A gente tem que aprender a renunciar muitas coisas e a gente tem que aprender a priorizar o que de fato importa, que é a nossa vida. Porque quando a gente tá nesse buraco, a gente já não sabe mais o que é a vida. A gente começa a entender que a vida é aquilo, que não tem vida fora daquele buraco, não tem vida fora daquele inferno. E até a gente conseguir enxergar o mundo de novo, sem a cegueira do vício, toma tempo. É um processo
demorado, é um processo difícil, porque você está ali acostumado a viver de uma forma irresponsável, acostumado aos prazeres rápidos, acostumado a uma vida que não tem muita dificuldade, no sentido de você não precisa se esforçar para fazer as coisas. Você não precisa se esforçar para conseguir o que você quer, porque o que você quer custa dinheiro, somente dinheiro e mais nada. Você só precisa ter dinheiro para ir na biqueira, só precisa ter dinheiro para ir no boteco, para ir no mercado, para ir numa distribuidora e continuar comprando, continuar vivendo aquele inferno. E quando você para com tudo e você tem um momento de ruptura entre aquela tua vida antiga e a nova, as coisas parecem não ter muito brilho no começo. O mundo parece meio sombrio, parece meio hostil e tudo parece muito difícil, porque você já estava naquele ritmo que tudo era rápido, tudo era fácil, tudo era sem propósito. E quando você começa a viver de novo, você vê que não é tão simples assim estar sóbrio. É muito mais fácil ir pelo outro caminho, é muito mais fácil se anestesiar, se neutralizar e ficar perdido. Difícil mesmo é você acordar todos os dias e pensar: eu tô limpo, tô bem e quero continuar assim. Porque a vida vai ter altos e baixos. Alguns dias vão ser bem mais fáceis da gente lidar com a sobriedade e lidar com a falta das drogas. Mas outros dias mais estressantes, dias mais tristes, dias mais complicados, podem despertar aquela vontade antiga de voltar para o caminho torto. E a gente tem que aprender a ver a beleza das pequenas coisas e a gente precisa aprender a valorizar o processo, aprender a valorizar aquilo que toma tempo, aquilo que a gente precisa dedicar a nossa atenção, aquilo que a gente precisa se comprometer. E não é tão prazeroso quanto o efeito de uma substância qualquer. Na verdade, é muito mais doloroso você respeitar o processo e entender que as coisas boas da vida vão demandar um esforço contínuo, diário, e uma renúncia de coisas rápidas e coisas prazerosas. Mas quando a gente entende isso e olha o mundo de uma perspectiva mais lúcida e a gente vê as infinitas possibilidades que esse mundo apresenta, a gente não depende mais daqueles prazeres rápidos, a gente não depende mais daquela facilidade toda. A gente vê que o caminho demorado é gostoso, porque durante a jornada a gente vai aprender tantas coisas, a gente vai passar por lugares tão lindos e a gente vai conhecer tantas pessoas que aquela sensação fácil, aquele prazer fácil acaba se tornando um pouco mais sem graça. E a gente começa a identificar os detalhes. A gente olha para uma planta e vê a beleza da planta. A gente olha para o céu e fica pensando que tem muito mais vida para ser vivida fora de uma biqueira, fora de um boteco, fora de uma festa. Tem muito mais a se explorar nesse mundo do que os prazeres fáceis e rápidos. E a gente começa a identificar as conexões que a gente pode começar a fazer com os outros e com os nossos próprios pensamentos para fazer com que a vida se torne muito mais prazerosa do que ela seria quando ela é só pautada no prazer imediato. E durante esses quase 3 anos de sobriedade, eu aprendi a viver o hoje do jeito certo,
Antes eu só vivia o hoje pensando no prazer, pensando naquilo que ia ser rápido. Hoje eu vivo o hoje pensando no futuro, sabendo que o que eu estou fazendo agora vai me trazer uma vida melhor lá na frente. Ou melhor, tem a chance de me trazer uma vida melhor lá na frente. Mas, pelo menos, eu estou fazendo um pouquinho a cada dia e estou me mantendo limpo dia após dia. E cada dia eu aprendo a gostar mais disso. Como eu falei, tem dias que são mais difíceis, mas no panorama geral, você aprende a valorizar detalhes que você, quando está muito louco, deixa passar despercebido. E para sair desse buraco, a gente precisa querer. A gente precisa começar de algum lugar. E o lugar que a gente vai começar é sempre do pior de todos. A gente vai começar do fundo do poço. E para sair de lá e voltar a ter uma vida, a gente vai passar por uma longa jornada. E essa jornada vai fazer com que a gente aprenda. Muitas vezes a gente quer parar de se drogar ou quer parar de ter um comportamento ruim e quer um resultado imediato. A gente quer parar com a coisa hoje e ter uma vida nova amanhã. E não é bem assim. Não é bem assim. O caminho da destruição ele é muito rápido. A gente consegue chegar no fundo do poço em questão de meses. Mas o caminho até o topo do morro, esse é bem mais demorado. É um passo por vez. E se a gente não consegue ver sentido nessa caminhada, a gente vai largar ela no meio do caminho. A gente vai desistir. E para a gente ver sentido, a gente tem que ter um propósito maior. E esse propósito geralmente vai estar associado a alguma questão pessoal. Vai estar associado ao trabalho, vai estar associado à família, vai estar associado a querer ajudar os outros, a querer resgatar aqueles que estão perdidos também. E querer mostrar que é possível sair dessa. É possível. Não é fácil, mas é possível. E isso não tem nada a ver com religião, mas é uma busca interna e é uma busca que vai te levar a um contato maior também com o Criador. Independentemente de como você chame, no final das contas essa busca vai te levar a algo maior, algo além, algo que não está só nessa existência, nessa terra, algo que supera a nossa própria vida. E nessa busca a gente vai aprender coisas sobre nós mesmos, coisas sobre os outros e coisas sobre esse Criador. E a gente vai começar a desenvolver uma conexão melhor com o mundo, com os outros, com a nossa essência e com a fonte, com aquela luz inicial. Independentemente do nome que a gente dê, no final das contas, quando a gente quer evoluir, a gente sempre vai acabar buscando algo que está além da nossa percepção, além da nossa mente, além da nossa vida. Porque, caso contrário, a gente vai estar sempre preso em algum tipo de vício. Às vezes a gente vai encontrar vícios bons, a gente pode se viciar no trabalho, a gente pode se viciar nos estudos, mas a gente também tem que ter essa conexão maior. Aproveitar o mundo na sua forma pura. Ter esse momento de ir pro meio do mato e só sentir o vento batendo na sua cara, sentir a grama no seu corpo, ver o céu e fazer igual quando a gente era criança, que a gente ficava procurando desenho em nuvem, e ter esse momento de olhar pro todo, olhar pro tudo e ver que a gente é só um
pedacinho mínimo nessa terra, mas que quando a gente junta esses vários pedacinhos mínimos, a gente pode construir algo melhor. A gente pode construir um futuro melhor. E no final das contas é essa conexão que a gente acaba buscando para encontrar mais sentido, para encontrar mais propósito, para aproveitar melhor a caminhada e conseguir encontrar cada vez mais prazer na vida mais difícil. Porque é muito fácil se perder, muito fácil. O difícil mesmo está na gente encontrar sentido nas coisas que parecem chatas, entediantes, rotineiras. E quando a gente vê isso e entende a beleza desse processo, as coisas vão ficando melhores. Então, fica de tarefa de casa para você pensar em qual vício você pode tirar da sua vida e como que você pode aproveitar melhor o processo das coisas que tomam tempo, das coisas que valem a pena e que a gente precisa dedicar um esforço maior e um tempo maior para alcançar. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!